Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para a aula de português hoje, porque hoje nós vamos falar de um gênero muito legal que vocês estão super acostumados desde pequeno, que é o gênero conto. Vocês estão mais acostumados com os contos de fada, mas o conto não se resume só a isso, tá? Existe inclusive contos escritos para adultos, né? Então o gênero conto pode ter contos de terror, contos de assombração, enfim, de várias formas, tá bom? Contos de fada, como vocês estão acostumados, e contos do dia a dia, né? De coisas que acontecem no dia a dia. Então, o que caracteriza o gênero conto? É um texto curto, tá? Porque ele é uma narrativa, mas ele é uma narrativa curta. Se a gente comprar um livro aí com uma história super grandona, por exemplo, O Pequeno Príncipe, não dá pra falar que O Pequeno Príncipe é um conto, porque é um livro grandinho, a gente vai passar bastante tempo lendo, não vai conseguir ler numa sentada só. Já o conto, a gente consegue pegar numa tarde, pega pra ler e lê e termina rápido, porque é uma narrativa curta. Não tem muitos personagens. Tem uma quantidade razoável de personagens, mas vai se basear basicamente nos personagens principais, no antagonista, que é o vilão da história, e algum outro personagem que apareçam ao longo da história. Mas não são muitos. O espaço também da história são poucos. Ou a história se passa em um lugar só, ou em 2 ou 3 no máximo, tá? E é uma narrativa fácil de ler, né? Por isso mesmo, porque você consegue ler numa sentada só. Para exemplificar melhor o gênero conto, eu vou colocar um vídeo agora para vocês, explicando detalhe por detalhe do que eu iniciei agora. E hoje vocês vão conhecer um conto que se chama Os Músicos da Cidade de Bremen. É importante, se você pulou a leitura aí em cima na comanda, que você volte lá agora e assista o vídeo, tá? Eu vou fazer a leitura do livro, mas é muito importante que você já tenha visto a leitura, porque fica mais fácil você ver a historinha. Eu coloquei essa historinha para vocês em vídeo hoje na leitura, tá? Mas nós vamos ler também da forma que está no livro. Essa é uma outra característica dos contos, principalmente contos de fada. Eles são contados de várias formas às vezes, né? Os contos de fada que nós conhecemos, por exemplo, eles tiveram mudanças ao longo da história, né? E originalmente eles eram contados de uma forma e chegaram até nós de outra, né? Os filmes mudam várias vezes, vocês mesmos viram Cinderela, existem várias versões dessa história, né? Então isso acontece também. No caso dos Músicos da Cidade de Bremen, aqui no Brasil existe uma versão dessa história feita pelo Chico Buarque que se chama Os Saltimbancos. E virou um musical, existe um CD com as músicas, eu já vi em versão de teatro, eu já fui assistir um balé apresentando essa história dos Saltimbancos, que a história é basicamente a mesma que vocês vão ver hoje, só que com a diferença com as músicas que o Chico Buarque escreveu, tá? A de hoje não vai ter as músicas, vai ser só o conto mesmo. Então hoje vocês vão conhecer os músicos da cidade de Bremen, tá bom? Então, ó, vamos organizar. Pulou a leitura lá em cima? Volta lá agora e assiste. Não pula, tá bom? Volta aqui. E aí vocês vão agora ver as características do gênero conto. E depois a Pro vai fazer a leitura do conto e explicar as questões de interpretação de texto sobre este conto. Combinado? Então eu aguardo vocês. Sigam o passo a passo para não se perder na lição de hoje. Combinado? E o nosso assunto de hoje é conto. Adoro ler contos antes de dormir. Eu sempre tenho sonhos lindos. Você não sabe o que é conto? É claro que sabe. Vou te lembrar. Tem vários tipos de contos, de fadas, de aventura, contos fantásticos, de terror, entre outros, mas todos apresentam esses elementos. Os personagens, que são os seres que atuam na história. O narrador, que é quem conta a história, que às vezes também é personagem. O tempo é quando ocorre a história,
Tem histórias que podem estar compreendidas entre anos, tipo da Bela Adormecida que dorme 100 anos, ou pode ser em apenas um dia, como a história da Chapeuzinho Vermelho. O espaço é onde se passa a história. Pode ser uma floresta encantada ou dentro de uma casa, não importa o lugar. O enredo é como se divide a história, é uma sequência de ações. A história tem um começo, tem um meio e o fim. E o conflito, que é o tchan da história, é um problema que surge para que os personagens resolvam. Os contos apresentam a seguinte estrutura: a introdução, onde se passa a história, quem participa, quando. Depois temos o desenvolvimento, acontece algo, surge um conflito. E vem o clímax, onde o problema atinge seu ápice, é aquele momento mais tchan da história. E por fim, a conclusão. O problema se resolveu? Geralmente sim, vai depender do conto que você está lendo. E aí? Aprendeu? Hoje estou me sentindo no conto da Bela Adormecida. Abra seu livro de português na página 92 e acompanhe a leitura com a professora. Os músicos de Bremen. Era uma vez um burro que durante anos e anos serviu ao moleiro, seu dono, carregando pesadas sacas de grãos. Nessa faina foi envelhecendo, suas forças enfraquecendo, até que um dia o moleiro pensou: esse aí não serve mais para nada. O melhor é matá-lo, vender sua pele e arranjar um burrico mais jovem. O burro não ficou sabendo disso, mas percebeu que a situação estava perigando e decidiu: vou para Bremen, lá poderei ganhar a vida como músico. E saiu pela estrada descansando aqui, comendo um capinzinho ali, até que encontrou um cão de caça estirado no caminho, ofegando como se tivesse corrido quilômetros. Que é isso, companheiro? Por que está assim tão esbaforido? Ai, gemeu o cão. Meu dono resolveu acabar comigo, porque estou velho e não posso mais tomar parte nas caçadas. Fugi e não sei o que vai ser de mim. Venha comigo, estou indo para Bremen e lá vou ser músico. Nós dois podemos formar uma boa dupla. Eu toco alaúde e você bumbo. Gostando da ideia, o cão acompanhou. Mais adiante, encontraram um pobre gato com a cara mais triste que uma semana de chuva. Que cara é essa, meu amigo? Exclamou o burro. Por que está assim tão sorumbático? Que cara queria que eu tivesse? E o gato contou. Minha dona resolveu me afogar porque estou velho, meus dentes estão gastos e prefiro ficar ronronando ao pé do fogo em vez de caçar ratos. Então fugi e não sei mais o que fazer. Tenho uma ótima ideia. Venha com a gente, vamos para Bremen, onde poderemos ganhar a vida como músicos. Você, que é especialista em serenatas noturnas, vai ajudar muito. O gato entusiasmou-se e acompanhou-o. Mais adiante, passaram por um sítio e viram um galo empoleirado na porteira, cantando desesperadamente com quantas forças tinha. Pare com isso, pediu o burro. Seus gritos varam a alma da gente. Por que canta assim? É o meu jeito de profetizar bom tempo, explicou o galo. Hoje é o dia da minha dona lavar as fraldinhas do bebê e tem que ter sol para secá-las. Mas amanhã é domingo. Ela vai receber convidados para o almoço. E pobre de mim, vou ser servido assado. Estou cantando pela última vez porque hoje à noite vou ser degolado. Deixe disso, crista vermelha. E o burro convidou. Venha com a gente, vamos para Bremen. E lá, com sua bela voz, podemos formar um conjunto musical que vai ser um sucesso. O galo aceitou a proposta. Agora eram 4 a caminho de Bremen, mas não era possível chegar lá num dia. Quando a noite veio, eles se acharam numa floresta e resolveram acampar ali. O burro e o cão de caça deitaram-se ao pé de uma grande árvore. O gato e o galo acomodaram-se nos seus galhos. O galo escolheu um bem alto, onde se sentiu mais seguro. Antes de dormir, olhou à sua volta em todas as direções e descobriu uma luzinha brilhando à distância. Todo alvoroçado, avisou os companheiros. Estou vendo uma luzinha brilhando ao longe. Só pode ser uma casa. O burro levantou-se prontamente. Vamos para lá, minha gente, que essa pousada é bem ruinzinha.
Quem sabe se vou encontrar lá um osso com um pouquinho de carne, disse o cão. E um calorzinho ao pé do fogão, ajuntou o gato. E andando em direção à luz, chegaram a uma casa toda iluminada. O burro, que era mais alto da turma, aproximou-se da janela e espiou. O que você está fazendo? O que você está vendo, mestre burro? Perguntou o galo. O que estou vendo? Pois uma mesa coberta de deliciosas comidas e bebidas e ao redor dela um bando de ladrões se regalando. A gente é que devia estar lá, observou o gato. Já vamos cuidar disso. Assim dizendo, o burro reuniu os companheiros para discutir a melhor maneira de expulsar os ladrões. Depois de alguns cochichos e tudo combinado, entraram em ação. O burro apoiou as patas dianteiras no peitoril da janela. O cachorro subiu nas costas dele, o gato pulou para as costas do cachorro e, por último, o galo voou para a cabeça do gato. Depois, a um sinal começou a função. Miados, latidos, urros e cocoricós irromperam numa barulheira infernal, fazendo tremer a vidraça que se abriu de supetão. Os ladrões fugiram de cabelo em pé, acreditando que um bando de almas penadas tivesse invadido a casa. A pressa foi tanta que, num piscar de olhos, estavam no meio da mata, de olhos arregalados a tremer como folhas. Donos do terreiro, os 4 amigos sentaram-se à mesa e devoraram tudo o que restou, como se estivessem em jejum há mais de um mês. Depois apagaram as luzes e foram dormir, cada um de acordo com seu gosto. O burro deitou-se numas palhas no pátio, o gato ao lado das cinzas do fogão, o cachorro atrás da porta e o galo empoleirou-se numa viga do telhado. Cansados de tanta tropélia, adormeceram na hora. Nesse interim, os ladrões perceberam que não havia mais luz na casa e tudo parecia em paz. O chefe achou que se havia assustado sem motivo e mandou um de seus homens lá investigar. Encontrando tudo tranquilo, o enviado foi confiadamente até a cozinha acender uma luz e aproximou um fósforo de suas brasinhas que luziam no fogão. Estas, porém, nada mais eram que os olhos chamejantes do gato, que, não gostando da brincadeira, pulou na cara dele, arranhando com fúria. O coitado tratou de fugir pela porta dos fundos, mas não passou por ela sem levar do cachorro uma boa mordida na perna. E lá fora, o burro ajudou a fugir mais depressa com um belo coice. Então o galo, que acordou com a confusão, voou para o telhado e cantou muito bem disposto. Kikirikiki! Em desabalada carreira, o ladrão foi para diante do seu chefe e, quase num desmaio, contou. Ai, meu chefe, uma bruxa horrorosa está morando lá. Mal entrei, saltou sobre mim e me arranhou a cara toda. Depois um homem enorme saiu de trás da porta e me espetou a faca na perna. Corri para o pátio e um monstro negro que lá me esperava me deu uma bordoada que me fez voar longe. E um juiz sentado no telhado começou a gritar. Pegue esse patife! Pegue esse patife! Nem sei como cheguei aqui. Depois que ouviram os ladrões, perderam toda a vontade de retornar à casa. Preferiram se estabelecer em outra paragem. Mas os músicos, gostaram tanto do lugar que desistiram de ir para Bremen. Pelo que sei, ainda estão morando lá. Então, este é um conto dos irmãos Grimm, tá nesse livro aí, Contos de Grimm, volume 1. E, se alguém se interessar, lá tem outros contos muito bacanas dos irmãos Grimm. Os irmãos Jacob Grimm e William Grimm nasceram na Alemanha e dedicaram grande parte da vida a estudar e pesquisar a cultura do seu país. Foi a partir de 1806 que começaram a registrar centenas de contos que circulavam oralmente, só falado, de geração em geração. Seus contos ganharam o mundo e hoje existem várias versões em diversos idiomas. Alguns dos mais famosos são A Bela Adormecida, Rapunzel e Branca de Neve. Bom, pessoal, então nós vamos para a página 96 com as perguntas de interpretação de texto, tá? Então, na número 1, o conto inicia com a expressão era uma vez. Você já leu outros textos que começam com essa expressão? Quais histórias que vocês lembram que começam com era uma vez? Essa expressão permite que o leitor saiba com exatidão quando essa história acontece. Quando eu falo era uma vez, eu já estou especificando para vocês quando a história aconteceu, ou é para deixar mesmo assim vago, ninguém saber certinho quando foi que aconteceu. Então pensem bem para responder, tá?
Ali a primeira pergunta, se você já leu outros textos, não precisa responder escrito, é só para vocês pensarem. O que vocês vão responder é se essa expressão era uma vez, permite que o leitor saiba com exatidão quando essa história aconteceu, tá bom? Número 2. A história é contada por alguém. Podemos dizer que quem conta a história é um dos personagens ou é alguém que não participa dela? Dentro dessa pergunta já vem uma explicaçãozinha. Nos textos de literatura, quem conta a história é chamado de narrador. O narrador pode ser um dos personagens ou pode ser apenas alguém que conta a história sem participar dela, tá? No caso dos músicos da cidade de Bremen, quem conta a história? Os próprios músicos, os personagens, ou tem alguém de fora contando a história? Tá? E vocês respondem a alternativa. Número 3. Quem são os personagens do conto? Então, vocês vão colocar quem são aí, tá? Existem 4 que são principais, né? Que são os músicos. Mas também existem outros personagens que passam rapidinho aí na história. Coloquem todos que vocês lembrarem, tá? Dos personagens que você identificou, quais são os principais? Acabei de falar. Por que são principais? Porque a história toda se passa em volta deles, do que acontece com eles. Então, esses são os principais. Então, por exemplo, na história da Branca de Neve, quem é a personagem principal? O próprio nome da história já está dizendo, Branca de Neve, porque a história toda se passa em torno dela, das coisas que aconteceram com ela, né? Número 4. Os 4 animais tinham um fato em comum, que ocasionou o encontro dele. Que fato é esse? Ou seja, o que aconteceu com esses animais para que eles, ao se encontrarem, decidissem ir para Bremen e largar os seus donos? Todos eles tinham acontecido uma coisa semelhante. É isso que vocês vão responder aqui na 4, tá bom? Número 5. O momento de maior tensão ou suspense em uma história chama-se clímax. Qual é o clímax dessa história? Então, vocês viram que todo conto ele tem um momento da história que atinge o clímax, lembra? Que é aquela hora em que todo mundo fica tenso, é o ponto mais alto. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Então, para vocês, qual foi o clímax, deste conto? E por quê? Qual foi a hora da história que vocês acham que foi o ponto alto da história? E por que vocês acham isso, tá? Número 6, na página 97 agora. Releia este trecho. O que você está vendo, mestre burro? Perguntou o galo. Por que você acha que o burro foi chamado desta forma? Aí a opinião de vocês. Por que chamaram ele de mestre, tá? Releia os seguintes trechos do conto e preste atenção nas partes destacadas. Então, Ai, ai, gemeu o cão. Que cara é essa, meu amigo? Exclamou o burro. Quem sabe se vou encontrar lá um osso com um pouquinho de carne? Disse o cão. E um calorzinho ao pé do fogão, ajuntou o gato. O que você está vendo, mestre burro? Perguntou o galo. Pare com isso, pediu o burro. A gente é que devia estar lá, observou o gato. Essas partes destacadas, elas estão informando alguma coisa para o leitor. O que elas estão informando? Quem está falando nessa parte? São os personagens ou o narrador? Então, pensem bem, tá? O narrador ele vem exatamente para explicar o texto, para não ficar só nas falas dos personagens, não é ele que está contando a história. Então, quando ele entra falando depois da fala do personagem, ele está querendo mostrar para nós quem que está falando, como que essa pessoa falou, como que aconteceu. Então, com essas informações você já consegue responder, tá? Número 8. Releia este trecho e depois responda as questões a seguir. O gato entusiasmou-se e acompanhou. Mais adiante, passaram por um sítio e viram um galo empoleirado na porteira, cantando desesperadamente com quantas forças tinha. Pare com isso, pediu o burro. Seus gritos varam a alma da gente. Por que canta assim? Para quem que o burro fala? Com qual personagem ele está falando? E o que se refere à palavra isso na fala do burro? Pare com isso, o quê? O que ele está pedindo para esse personagem parar de fazer, tá bom? Número 9, na página 98. Agora, relê esse trecho prestando atenção na palavra em destaque, olha lá. O enviado foi confiadamente até a cozinha acender uma luz e aproximou o fósforo
de duas brasinhas que luziam no fogão. Estas, porém, nada mais eram que os olhos chamejantes do gato. Esse estas está se referindo ao quê? Estas o quê que nada mais eram que os olhos do gato? Ele viu duas brasinhas lá no fogão e achou que eram chamas de fogo. Não era. Era o olho do gato. Então, esse estas está se referindo a quê, tá? Por que você acha que foi usada a palavra estas em vez da expressão ao qual ela se refere? Por que ele não repetiu que era o olho do gato? Pensem nisso, tá? Nós já conversamos com isso lá quando a gente trabalha a produção de texto. Lembra? Quando a gente repete muitas vezes a mesma palavra, o texto fica cansativo de ler, tá bom? Número 10. Releia os trechos e dê o significado das expressões em destaques. Vou para Bremen, lá poderei ganhar a vida como músico. O que significa ganhar a vida? Alguém vai vir, vai te dar vida? Você nunca mais vai morrer, é isso? Não, né? Então pense, o que significa vou ganhar a vida? Aí vocês colocam aí na A. B. Os ladrões fugiram de cabelo em pé, acreditando que um bando de almas penadas tivesse invadido a casa. O que significa de cabelo em pé? O cabelo deles realmente estava para cima? Ou significa como que eles estavam se sentindo ali? Pensem para responder, tá bom? Número 11. Releia este trecho do texto. Em desabalada carreira, o ladrão foi parar diante do seu chefe e quase num desmaio contou. O que significa essa expressão, desabalada carreira? Às vezes vocês até não sabem, mas pelo sentido da história dá para responder. Se ele saiu numa desabalada carreira, a gente consegue imaginar como foi essa carreira dele, né? Carreira de correria mesmo, tá, gente? Ele saiu correndo desesperado. Então, coloquem o que essa expressão significa. Que outra palavra ou expressão com o mesmo sentido poderia ser usada para substituí-la? Aí vocês vão pensar em algo que signifique isso e coloca aqui na letra B. Página 99, a última página. Atividade 12. Leia o trecho abaixo e depois escreva a qual animal do conto se refere cada um dos seres citados pelo ladrão. Porque vocês viram na história que os animais foram batendo no ladrão que entrou lá, né? O gato arranhou a cara dele, o jumento deu um coice, o cachorro mordeu a perna e o galo cantou lá, kikirikiki. Só que ele estava com tanto medo, que na cabeça dele ele imaginou outra coisa. Ele não viu que tinha sido os bichos. Ele achou que era uma bruxa horrorosa que estava morando lá, que quando ele entrou a bruxa saltou e arranhou a cara dele, mas na verdade a gente sabe que era o gato. Depois um homem enorme saiu de trás da porta e espetou a faca na perna. Na verdade era o cachorro mordendo. Correu para o pátio um monstro que estava lá, deu uma burdoada que fez ele voar longe. Não era o monstro, era o coice do jumento, né? E o juiz sentado, olha, em vez de ele ouvir o galo cantar kikirikiki, ele escutou um juiz falando pegue esse patife. O que o medo faz, né? Faz a gente ver e ouvir coisas que não existem. Então vocês vão colocar quem na verdade era a bruxa horrorosa? Qual dos personagens? Quem na verdade era o homem enorme? Quem que era o monstro negro? Quem que era o juiz? Só colocar qual que era o gato, qual que era o cachorro, o jumento ou o galo, tá bom? Ali a outra pergunta não precisa escrever, tá? 13. É muito comum os contos tradicionais como esse terminarem com a expressão e viveram felizes para sempre, né? Mas esse conto que nós lemos terminou com qual frase? Não foi essa, né? Foi diferente. Então vocês voltam lá no livro, olha a última frase da história e escrevem aí, tá bom? Na B, essa frase que vocês colocaram, ela tem o mesmo sentido de viveram felizes para sempre? Pensem bem, vocês não precisam responder essa B, tá? Só para pensar. A história que você leu é um conto popular. Os contos populares são textos transmitidos oralmente de geração em geração, quer dizer, de pai para filho. Então, sua avó escutou, sua bisavó escutou e vão repassando. E apresentam histórias curtas que envolvem poucos personagens. O conto Os Músicos de Bremen foi recolhido da tradição oral e escrito pelos irmãos Grimm. Então, eles ouviam essa história, mas não tinha nenhum livro sobre ela. Eles resolveram pegar a história e escrever para transformar numa história registrada, que aí escrito fica mais difícil de ser esquecido, né? A 14 e a 15, vocês não precisam responder, tá bom? É só para vocês mesmos pensarem. O que você achou do desfecho da história, se vocês acharam legal, se vocês acharam justo.
Gostaria que ela tivesse terminado de outro jeito. Se vocês quiserem gravar um vídeo contando para mim ou para suas professoras, fiquem à vontade, tá? E a 15 também. Você achou o título do conto adequado? Por quê? Então, a 14 e a 15, quem quiser gravar um vídeo respondendo, fica à vontade, tá? Mas não é obrigado. Certinho, pessoal? Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.